mais uma marca registada, hoje com Pedro Dionísio, professor de marketing do ISCTE. A Brand Finance revelou o seu estudo das marcas mais valiosas. EDP, PT, Pingo Doce, Continente e Galp Energia são as marcas que, pelo segundo ano consecutivo, registaram os melhores ratings. A estrear-se no top 5 está a marca Continente, que recentemente se fundiu com a marca Modelo. A Google é a mais valiosa do mundo, com uma avaliação de 44,3 bilhões de dólares, qualquer coisa como 31 mil milhões de euros. Mas em tempo de crise e com uma situação política cada vez mais complexa em Portugal, levanta-se uma questão. Será que o risco do país influencia o valor das marcas nacionais? Para nos ajudar a encontrar respostas a esta questão, contamos com Pedro Dionísio, professor de marketing do ISCTE. Olá, professor. Olá. É uma situação complexa, aquela que vivemos atualmente, não só pela crise económica ou financeira que se vive um pouco por todo o mundo, mas também pela crise política que Portugal atravessa neste momento. Este estudo da Brand Finance refere, como já é habitual, grandes valores para as grandes marcas nacionais e mundiais. Estes grandes valores podem ou não ser afetados com estes problemas? Podem, porque o valor das marcas está diretamente associado com as expectativas de negócio que essas marcas podem trazer no futuro. Isto é, uma marca vale pelo futuro e não pelo passado. Uma marca pode ter sido excelente no passado, mas isso não garante automaticamente resultados no futuro. E a valorização da marca tem exatamente a ver com o futuro. Existem diferentes tipos de modelos relativamente à abordagem da avaliação das marcas. Este é um tipo de modelo que está por trás deste estudo da Brand Finance e, relativamente a ele, há aqui duas vertentes que convém analisar. Por um lado, estamos a falar do valor das marcas portuguesas no estrangeiro. E, portanto, o valor das marcas portuguesas para mercados externos, naturalmente, que é afetado pela imagem geral do país de origem. Claro. Foi, aliás, um tema que abordámos recentemente aqui nos programas. Portanto, o facto de a marca Portugal sofrer com a degradação da situação económica e da situação política afeta, em geral, todas as marcas portuguesas e, por isso, inclusive, os espanhóis, ainda recentemente, Claro, juntaram-se para procurar melhorar a imagem do seu país e ter um efeito positivo em termos de marca de país de origem. Relativamente ao mercado nacional, bem, não existe propriamente esse efeito, mas existe um outro. Uma situação em que as perspectivas de negócio em relação ao mercado interno são menores, afeta naturalmente também as marcas que atuam no mercado interno. Ou seja, há também um efeito negativo da degradação de situações políticas ou económicas relativamente às marcas do próprio país. no setor da banca, que tem sido, aliás, um setor muitíssimo afetado com esta crise, sobretudo em Portugal, até pelo aquilo que aconteceu recentemente com vários bancos e com os problemas ligados ao empréstimo. O setor bancário, esta liderança é assumida pela Caixa Geral de Depósitos. O Millennium BCP ocupa a 8ª posição. Este setor em particular pode ser mais afetado que os restantes ou não? A banca tem estado aqui no centro das atenções desde os efeitos do início da crise, porque foi ela que esteve aqui na origem dos problemas de créditos e de cumprimentos de créditos. E, portanto, é natural que esteja mais exposta do que outros setores relativamente a esta situação. E, portanto, as dúvidas são maiores relativamente à banca do que serão em relação a outros setores de atividade. Esta crise política que atualmente vivemos e estamos, ao momento em que estamos a gravar este programa, ainda estamos na iminência de cair ou não cair o governo, nunca se sabe o que é que pode acontecer amanhã ou durante as próximas semanas, é uma incógnita, por assim dizer, e isto afeta a marca Portugal. O que é que nos diferencia das restantes marcas, como Espanha, por exemplo, que também está a atravessar uma crise financeira grave, mas que tem um fator de união, pelo menos muito diferencial em relação a Portugal? Porque para sair da situação de crise, enfim, todos os analistas, depois de uma primeira fase, toda a gente falar em corte de custos, mas atualmente começa todos a falar que não chega a cortar custos. É preciso fazer retoma da economia, é preciso ter uma retoma em termos da confiança e, portanto, para a retoma da confiança e para um maior elan, tanto a nível do mercado interno como a nível do mercado externo, não convém estarmos sujeitos ao mesmo tempo a um desgaste desta crise política, porque naturalmente, não, pelo menos na perspectiva de curto prazo,
não ajuda. Enfim, questões de médio e longo prazo são sempre diferentes e podem sempre ser analisadas de outras perspectivas, mas em relação a curto prazo, naturalmente, não ajuda. E o que é que se pode fazer para combater isso? O que é que as marcas podem fazer para combater um bocadinho esta imagem? Quer dizer, face a esta situação, há sempre duas posturas. Uma é uma postura de retração e tentar deixar passar a situação e, portanto, voltar com força no momento em que existe a retoma. Outra é aproveitar o facto, inclusive, de haver retração, nomeadamente haver retração em termos de investimentos na área da comunicação, para poder aproveitar estes obstáculos para dar aqui um salto e consolidar posições e ser mais audacioso, até porque conseguem-se fazer iniciativas com menos recursos, Com menos dinheiro. Com menos dinheiro nesta altura. Que também é um problema com que as marcas se atravessam, não só em Portugal, mas Mas de forma geral, por exemplo, é possível fazer uma grande campanha de comunicação hoje com menos meios do que era possível há 2 anos atrás. Isto porquê? Porque há uma lei, naturalmente, de oferta e procura e, portanto, existindo essa situação, é possível a uma marca que queira fazer determinados tipos de apostas conseguir fazer e ter maior impacto. Impacto em termos de custos e também impacto em termos da própria visibilidade, porque, naturalmente, havendo menos investimento, aquilo que existe também é mais visível. Neste estudo ainda da Brand Finance, João Baluarte, um managing da Brand Finance, refere que o valor destas marcas, sobretudo não só das marcas, destas 50 marcas nacionais que foram eleitas, mas também das marcas um pouco por todo o mundo, que estão também neste estudo, como a Google, por exemplo, foi, de certa forma, reduzido. Ou seja, este cálculo que a Brand Finance faz este ano foi um pouco abaixo daquilo que costuma ser nos anos anteriores. Este valor é importante para as marcas no mercado, ou seja, na prática, estes estudos e estes valores que são dados, que são tão altos, são importantes ou não? São importantes, sobretudo, para poder monitorar a performance das atividades de marketing das empresas. Hoje, grande parte dos ativos das empresas não são ativos físicos, não são ativos tangíveis, mas são ativos intangíveis. A esmagadora maioria das empresas portuguesas ainda não percebeu isto e daí o nosso déficit em termos de marcas internacionais, mas esta é uma realidade para todo o mundo e isso é que faz, inclusive, que uma grande parte dos termos de troca sejam diferenciados entre países. E por isso, o facto de haver aqui indicadores que permitam monitorar o valor das marcas permite também perceber aquilo que é acrescentado em termos de valor potencial em termos de futuro. E, nesse aspecto, é fundamental fazer esta monitorização, inclusive há países que, em termos contabilísticos, aceitam esta valorização para se perceber se estamos perante uma política de acrescentar valor à marca ou, pelo contrário, de retirar valor da marca, porque, numa perspectiva de curto prazo, é sempre possível ter uma lógica de retirar valor aproveitando e, portanto, não estar a investir na marca e, portanto, aumentar resultados de curto prazo. Uma das marcas que subiu este ano é a marca Continente, que se fundiu há pouco com a marca Modelo. Esta fusão foi bastante divulgada. Aliás, houve uma campanha específica para anunciar esta fusão, que está, aliás, por todo lado. No dia específico, o Modelo deixou de ter insignia Modelo, passou a ser Continente. A Jerónimo Martins também tinha feito isto, mas de forma bastante mais discreta e foi acontecendo ao longo de vários meses. Queria que falasse aqui um pouco desta diferença e desta diferença de tratamento, no fundo. É importante para uma marca marcar este ponto? São duas formas de fazer aqui uma ação de rebranding. Estas as empresas que têm uma operação física bastante importante, como é o caso, tanto uma como outra, não é fácil fazer mudanças radicais de um momento para o outro, porque isto significa alterações físicas que não se restringem a uma questão de embalagem, a uma questão de comunicação, mas tem a ver até com os edifícios, tem a ver com as sinaléticas, tem a ver com uma série de aspectos que estão em contato com o consumidor. Portanto, há aqui, normalmente, duas abordagens. Uma que é procurar fazer aqui num determinado dia ou num espaço muito curto toda esta mudança. E, por exemplo, os bancos já houve vários bancos que procuraram fazer isso. Outros têm aqui uma lógica muito mais faseada
sabendo que o fazer muito rapidamente implica poder não fazer bem e implica também mais custos. O fazer de forma faseada é mais fácil de fazer esta mudança. No caso tanto da SONAI como no caso do grupo Jerónimo Martins, aquilo que se está a notar é esta perspectiva de concentração de atividades em marcas que são as marcas mais importantes do grupo, ou seja, Continente e Pingo Doce, abdicando de outras marcas, para ter aqui um efeito de concentração em termos de orçamentos de comunicação e, portanto, quando investem em comunicação, poderem retirar melhor partido desses investimentos. Naturalmente que há aqui sempre um contraponto ao contrário, que é até que ponto é que o consumidor depois não pode ter aqui uma determinada expectativa, nomeadamente em termos de sortido de produtos, que uma dimensão de loja não pode dar, porque vai haver lojas com dimensões bastante diferenciadas. Claro. E vão haver sortidos, ofertas de produtos também de algo diferenciadas conforme o tamanho da loja. Claro. Professor, antes de terminar, gostava que comentasse aqui uma outra marca que se perdeu. Falo de Artur Agostinho, que foi jornalista, que foi ator, mas que também esteve ligado aqui ao mundo das marcas, não é? E da publicidade. É verdade. Tive o prazer de conhecer Artur Agostinho no final dos anos 90. Enfim, conhecia naturalmente de nome como muitos de nós, mas conhecia pessoalmente quando estava a preparar a edição do Publicitório, porque Artur Agostinho esteve à frente da maior agência na altura de publicidade do país, responsável por grandes campanhas de publicidade que criaram novas áreas de negócio nas empresas, campanhas institucionais. Estou-me a lembrar da campanha dos ovos, estou-me a lembrar da campanha do peixe congelado. E ainda há 15 dias tive a oportunidade de falar com ele, porque o convidei para um debate sobre as opções estratégicas para o Sporting, porque ele é um sportinguista ferrenho, era um sportinguista ferrenho. E foi um debate que foi feito no ISCTE, sem candidatos de listas, portanto, a falar sobre as ideias e não sobre as listas em si. E ele disse que tinha muita pena não ir, mas que, por indicação médica, devia abrandar. Ainda ia gravar um programa para a televisão que já estava previsto e ele tinha atrasado umas semanas, mas que, fora isso, ia abrandar a atividade durante algum tempo. Esperava que daqui a 2 meses voltasse mais em força. Infelizmente não foi o caso, mas certamente que é alguém que deixou uma marca muito forte nos vários domínios da sua atividade, uma atividade muito multifacetada, de alguém que, para além da publicidade, ao domingo divertia-se a fazer relatos de futebol ou a participar depois em filmes portugueses, como ator depois mais tarde nas telenovelas, etc. Muito variada, seguramente. Professor, muito obrigada pela sua participação neste Marca Registada. Para a semana voltamos com mais marcas e publicidade para si. Até lá, tenha uma boa semana.